Vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você acessa digitando Paulo Roberto Maciel e chega então ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, você pode digitar @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra de forma antecipada aqui nos meus endereços digitais, para ser um ajudador dos dirigentes, aqueles que conduzem a celebração da palavra, celebração eucarística, grupos de oração. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 12 de março de 2025, quarta-feira, primeira semana da quaresma, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui, estou representando. E no rito nós temos a missa própria com o prefácio da quaresma. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. A primeira leitura é a leitura do profeta Jonas. Profecia do profeta Jonas, capítulo 3. Os versículos são do 1º ao 10º. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima da cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 50, na Bíblia Vulgata, 51 na Bíblia de Jerusalém, versículos do 3º ao 4º, 12 ao 13, 18 a 19 e o refrão ao 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam em um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Agora o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32.
A aclamação está em Joel, capítulo 2, versículos do 12 ao 13. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Lucas 11, versículos do 29 ao 32. Naquele tempo, quando a multidão se reuniu em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Em sua proclamação ao povo de Nínive, Jonas não prega a conversão, mas anuncia a destruição. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Está lá, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4. O povo entende as palavras de Jonas como um apelo ao arrependimento. Quem sabe se o Senhor não desistirá da desgraça ameaçada? É o próprio rei de Nínive que ordena um tempo de penitência que consiste não apenas em jejum e em vestir-se de saco, mas no abandono dos caminhos perversos e da prática de opressão. Versículos do 7º ao 8º. O rei humano mostra sua compreensão do rei divino, porque, de fato, vendo a conversão dos ninivitas, Deus desistiu do mal que tinha ameaçado. Nada fez, conforme o versículo 10º. Jesus fica triste e aborrecido com seus contemporâneos que, ao ouvirem seu apelo para a conversão, não se convertem. Ao invés disto, põe Jesus à prova, exigindo um sinal, conforme Lucas 11, versículo 29. Agora é ele que ameaça a destruição que virá sobre o povo do seu tempo, se não mudar de atitude e se converter. O Evangelho é sempre atual. Hoje, somos nós que ouvimos o convite de Jesus para a conversão, mas convite no sentido mais forte possível. Convite como convocação. Como vamos responder? Vamos ver uma reflexão também da Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. Vamos ver se tem um texto aqui que nos explique também o Evangelho de Lucas 11, versículos do 29 ao 32. É sempre bom ter várias reflexões. 11, do 29 ao 32. Vamos lá. Vamos aqui, estamos procurando. Diz o seguinte: não é um sinal maravilhoso que leva os homens à conversão, e sim a adesão ao projeto da nova história manifestado na palavra de Jesus.
Vamos aos santos do dia. 12 de março é dia de Santo Inocêncio I, o Papa, que faleceu em 417. Vamos à sua história. Ele condenou a heresia pelagiana, defendeu São João Crisóstomo, consolou São Jerônimo e aprovou Santo Agostinho. De acordo com o site da Diocese de Apucarana, no Paraná, Santo Inocêncio I foi Papa nos anos de 401 a 417. Ele nasceu perto de Roma, pertencia ao clero até chegar à Cátedra de Pedro. Trabalhou na construção de muitas igrejas, no culto aos mártires, elaborou e definiu livros consagrados e inspirados da Bíblia. Dentre tantos acontecimentos que marcaram seu pontificado, 3 se destacaram: a luta contra o pelagianismo, uma heresia. Pelagianismo, para quem não sabe, era uma heresia, algo contra a doutrina da igreja. A correção de um temível imperador foi outro acontecimento marcante no pontificado de Santo Inocêncio I. E a proteção de Roma dos invasores, logicamente. Pelágio foi um monge que semeava a mentira doutrinal sobre o pecado original e outras mentiras que invadiram aquela região, invalidavam a necessidade da graça e da redenção de Cristo. Santo Inocêncio, com a ajuda de Santo Agostinho e outros, condenou a heresia pelagiana. Quanto ao imperador, denunciou a traição dele para com São João Crisóstomo e com relação aos invasores que assaltaram Roma. Santo Inocêncio fez de tudo para afastar esses bárbaros da cidade chamada de Cidade Eterna. Este grande santo, empenhado pela paz e conversão dos pagãos, é considerado um dos maiores santos padres do cristianismo. Santo Inocêncio I, rogai por nós, então, ele que está junto de Deus no céu. Santo do dia 12 de março, São Teófanes, monge. Faleceu em 817, foi o defensor das imagens sagradas. Morreu de privações em Bitínia, na Turquia. Para lá, ele havia sido deportado pelo imperador iconoclasta, ou seja, que era contra as imagens, Leão o Armênio. Santo do dia 12 de março é São José Zhang da Peng, mártir, faleceu em 1815. Após ser batizado em Guiyang, na China, São José Zhang da Peng abriu as portas de sua casa para missionários e catequistas. Preso, foi condenado e conduzido ao suplício da cruz, onde derramou lágrimas por ter sido considerado digno de morrer por Cristo. Santo do dia 12 de março, São Luís Orione, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1940. Foi aluno e dirigido espiritualmente por São João Bosco, fundador da pequena obra da Divina Providência. Luís Orione faleceu em Roma, aliás, em San Remo, na Itália. Santa do dia 12 de março, Beata Fina de São Geminiano, virgem, faleceu em 1253. Fina de São Geminiano, acometida por grave doença aos 10 anos de idade, morreu 5 anos depois, tendo suportado com admirável paciência todos os sofrimentos. Olha, ela praticou a virtude da longanimidade. Mesmo criança, suportou os malefícios físicos e morreu como Santa de Deus, Santa de Cristo Jesus. Beata Fina de São Geminiano, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 12 de março, Beata
Justina Bezzoli Fransucci foi virgem e faleceu em 1369. Deixa eu ver o sobrenome dela. Francucci, é italiana, né? Justina Bezzoli Francucci faleceu em 1369 e foi uma religiosa beneditina. Essa santa foi destacada na prática das austeras penitências. Seu corpo encontra-se incorrupto no mosteiro do Espírito Santo em Arezzo, na Itália. Santa do dia 12 de março, beata Angela Sallava, virgem, faleceu em 1922. Angela Sallava escolheu passar toda a sua vida exercendo a profissão de empregada doméstica. Morreu numa extrema pobreza aos 40 anos. Não vejo aqui a localidade onde ela viveu. Não tem aqui no resumo da sua vida. Mas, mesmo assim, vamos invocá-la. Santa Ângela Sallava ou Salawa, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 12 de março, São Gregório de Nissa, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Gregório de Nissa aparece sempre associado ao seu irmão Basílio e a Gregório, o de Nazianzo. Os três são conhecidos como padres capadócios. Gregório de Nissa pertencia a uma família tradicionalmente cristã. O pai era um retórico estimado e a mãe era uma mulher de muita fé e piedade. O avô de Gregório teve a honra de sofrer o martírio e sua irmã mais velha, Macrina, foi mais tarde canonizada. A família de Gregório teve a honra de sofrer o martírio. Perdão, estou repetindo aqui, né? Deixa eu ver aqui. A família de Gregório buscou zelar pela formação de seus filhos, tanto que enviou o seu primogênito, São Basílio Magno, para estudar em Constantinopla e Atenas, berços culturais da época. Com o retorno de Basílio, este recebeu, então, ele recebeu a missão de formar o seu irmão mais novo nas artes da cultura clássica. Gregório não foi apenas um bom discípulo. Chegou a ultrapassar o seu irmão, apesar de nunca ter a oportunidade de estudar em um dos grandes centros culturais do período em que viveu. Gregório de Nissa queria dedicar-se ao magistério, mas no ano 372 o imperador Valente decidiu enfraquecer o poder eclesiástico através da divisão da Capadócia em duas partes. Percebendo de imediato o ardil do imperador, Basílio, que nessa época já era bispo de Cesareia e exercia grande influência em toda a região, decidiu agir rápido e nomeou novos bispos para a nova Capadócia, e entre eles estava Gregório. Era a providência de Deus alterando os rumos de vida de nosso santo. Mesmo contrariando seus planos, Gregório assumiu com todo o amor a missão que Deus lhe confiou. O povo de Nissa, cidade da região central da Capadócia, reconhecia nele o bom pastor à imagem de Jesus Cristo. Entretanto, alguns hereges tramavam contra a vida dele, e em 376 conseguiram que ele fosse expulso e exilado de Nissa, através de falsas acusações de inexatidão na contabilidade da sua diocese. Depois de 2 anos, com a morte do imperador Valente, Gregório retornou a Nissa, onde foi recebido triunfalmente pelo seu povo. Ficou conhecido em sua época por sua fé inabalável e uma profunda cultura teológica e vastíssima ciência. Isso
capacitava-o primorosamente para empreender, mesmo após a morte do irmão, uma verdadeira cruzada contra os hereges, especialmente os arianos. Como o bispo soube encontrar uma linguagem simples e direta para apresentar ao seu rebanho ensinamentos concretos, ao mesmo tempo em que escrevia com profundidade teológica poucas vezes vista. São Gregório de Nissa participou de inúmeros sínodos e concílios, entre os quais merece destaque o concílio de Constantinopla em 381. Foi dele o discurso de abertura e os demais bispos entusiasmaram-se com suas palavras cheias de vigor, temor a Deus e amor à Igreja de Cristo. Em 394 assistiu pela última vez a um sínodo, pois pouco tempo depois veio a falecer. São Gregório de Nissa, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer resposta de Deus devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, do universo. Já pensou? Você está tendo a oportunidade de falar diretamente com Deus. Até o pai físico, às vezes, nos dá um não. Se você receber um não de Deus, respeite também esse não, acate. Porque é o melhor para você. Deus é onisciente, além de onipotente e onipresente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélica ou protestantes, comunidades que nós respeitamos muito, são nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos uma vida eterna, ou seja, para sempre, perene, perpétua, junto de Deus e de todos os salvos, todos os santos, todos os anjos de Deus. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, o Criador, Filho, o Redentor, Jesus Cristo e Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que é o nosso Paráclito, nosso defensor. É um mistério que não devemos querer decifrar. Estamos lidando com Deus, o Criador, e nós somos criatura. Como é que a criatura quer decifrar o Criador? Respeite. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, pois ninguém sabe a hora da morte. Se você não se arrepender diariamente, pode morrer num momento cheio de pecados e não terá a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6